os que se encontram aqui presentes, a equipa dos Momentos de Louvor desta manhã deseja-vos um feliz sábado e nada melhor como começar a louvar a Deus com o hino 324, 324. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Efésios 2:7, mensagem ao mundo. História de amor e graça.
Por fim, vamos cantar o hino 331, logo a seguir. 331. Senhor,
Bom dia, bom sábado. Como é bom poder, depois de uma semana de lutas e trabalho, podermos estar aqui na casa do Senhor. E eu desejo a todos os irmãos e visitas que se possam sentir bem, uns com os outros e principalmente com o nosso Deus. Para iniciar a Escola Sabatina, vamos cantar o hino 509, a Escola Sabatina. Convidava a todos, quantos puderem, de joelhos, vamos orar ao nosso Deus. Nosso querido Deus e bom Pai, te queremos louvar o teu nome pelo Deus grandioso que és, em criado em nós a vontade de termos vindo à tua santa casa, num dia em que nos dás o sol, nos dás a natureza que envolve todo o nosso louvor a ti. E, Senhor, te queremos te agradecer por mais um dia de vida que nos concedes e nos dás este privilégio. Bom Pai, que tu possas ser com cada um dos irmãos que aqui está presente, que o seu coração e a sua mente possam estar abertos à tua palavra. Senhor, também possas ser com aqueles que ainda se dirigem para cá e que possas ser com aqueles que ainda não têm a oportunidade nem a possibilidade de vir à tua santa casa. Que através dos meios da internet e outros, Senhor, que eles também possam se juntar a este louvor e adoração ao teu nome neste santo dia. Senhor, te pedimos uma bênção e uma dose redobrada do teu Santo Espírito sobre a Esther e sobre o Daniel, que vão tomar da palavra, que eles também nos possam conduzir e possam sensibilizar as nossas mentes e os nossos corações para aquilo que tu realmente queres que a gente se transforme diariamente para estarmos mais semelhantes ao teu caráter, para finalmente um dia estarmos todos no céu contigo quando tu voltares, Senhor. Ampara-nos e dirige-nos, em nome santo e doce de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Eu, neste momento de uma pequenina reflexão, eu trago-vos o tema da oração. Eu sei que é um tema que nós todos estamos bem inteirados. Ainda hoje de manhã a comentar com o meu irmão sobre o que é que ia falar. Ele disse, vais falar sobre isso? É um tema que a gente já conhece tão bem, mas a verdade é que é de extrema importância, muito mais nos tempos em que nós vivemos. Segunda de Crónicas 7,14 diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou-vos trazer duas experiências que eu li num livro que recentemente me foi dado, sobre a oração. E realmente foi uma bênção este livro, porque ajudou-me a ter uma perspectiva diferente sobre a oração. A primeira história que eu vos trago é sobre o pastor Page e a sua esposa Janet. Eles, se eu não me engano, foi nos anos 90, provavelmente 96, em que eles foram... foi-lhes dada a zona da Califórnia, aquela zona dos Estados Unidos, que podemos dizer que neste momento é das zonas mais seculares. E quando eles chegaram lá, eles depararam-se com uma união bastante fraca, ou seja, uma conferência bastante fraca, e nesse momento estavam com uma dívida de 2 milhões de dólares. Realmente uma dívida bastante grande, uma zona com muitas dificuldades, mas eles aceitaram um desafio e com a graça de Deus muitas coisas foram acontecendo. E a Janet, eu tive o prazer de a ouvir quando estive na Áustria, e realmente ela tem uma vida de oração extremamente espetacular. E ela sentia os desafios desta zona e tomou como iniciativa juntar pessoas para orarem sobre esta zona. E ela conseguiu juntar cerca de 3.000 pessoas que se dedicavam à oração intercessória, à oração pelas pessoas que se encontravam naquela zona. E realmente grandes coisas foram acontecendo. A certa altura, eles tinham um acampamento anual, e a certa altura ela sentiu que ela e todos os outros que oravam se deviam orar pelas ofertas dadas nesse acampamento. E então eles decidiram orar por uma meta que era 125 mil dólares de oferta. Isso realmente para nós é algo que às vezes achamos tão difícil de alcançar. Mas Deus ouviu as suas orações e respondeu, e a oferta nesse ano foi de 138 mil dólares. Eles continuaram a orar, e Deus passou de 138 mil dólares para 250 mil dólares. A certa altura, eles foram aumentando de tal maneira que alcançaram 1 milhão de dólares, isto só no acampamento. Ao fim de 8 anos, eles já estavam nos 2 milhões de dólares em ofertas num acampamento só. E realmente aquela união, no final de alguns anos, eles estavam completamente livres de dívida e Deus foi abençoando. Houve vários casamentos que foram restaurados, houve vários filhos pródigos que retornaram à casa, e grandes coisas foram feitas, tudo porque um grupo de pessoas se dedicou simplesmente à oração e Deus respondeu. A outra história que eu vos trago é sobre o pastor Mark Finley e a sua esposa. Eles são um casal que viaja muito, acho que muitos de nós sabemos quem eu estou a falar, e eles, a certa altura, visitaram uma igreja na China. Sabemos que é uma zona com muitas dificuldades para nós espalharmos o Evangelho, e eles chegou a uma igreja com 6 mil membros. Nós somos uma igreja de 300 membros, cerca de 300 membros, e já sabemos que somos uma igreja bem constante, não somos poucos, não é? E esta igreja de 6 mil membros, nesta altura, tinha começado com 9 pessoas. 9 pessoas. E o pastor Mark Finley achou isto tão interessante que perguntou ao pastor daquela igreja como é que vocês chegaram a este número tão grande de pessoas. E ele deu uma resposta muito simples, que foi oração. A oração trouxe-nos estes membros todos. E ele diz que entre as 4h30 da manhã e as 6, cerca de 150 membros todos os dias se juntam em oração, durante cerca de 2h30. E ele achou interessante ser esta hora e perguntou, então, porquê essa hora? E ele disse, e o pastor respondeu, então, são pessoas que
saem daqui e vão para os seus trabalhos. E alguns estudam, outras são mães que têm que ir tratar dos seus filhos. E esta é a melhor hora para nos juntarmos. E eu pergunto, irmãos, quantos de nós conseguimos acordar 10 minutos que sejam mais cedo para nos ajoelharmos e para estarmos um bocadinho com Deus? Eu falo contra mim, às vezes é extremamente difícil, estou quentinha na minha cama e não quero sair. Mas Deus é grandioso e pode fazer muita coisa se a gente simplesmente pedir. Eu tenho aqui umas citações de Ellen White e ela diz isto no livro Aos Pés de Cristo. Porque deviam os filhos e as filhas de Deus ser relutantes em orar quando a oração é a chave na mão de Deus, na mão de fé, para abrir o armazém do céu, onde estão entesourados os ilimitados recursos de omnipotência. E a ciência do bom viver diz-nos: não valorizamos como devíamos o poder e a eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder na terra conseguirá realizar. Realmente Deus é bondoso connosco e deu-nos a possibilidade de falarmos com Ele através da oração. E realmente possamos tomar desta liberdade que Deus nos dá, de nos chegarmos à sua presença. E que possamos, nem que seja acordar meia hora mais cedo de cada dia e tomarmos esta decisão de queremos passar mais tempo com Deus. Que Deus vos possa abençoar a todos. Esta semana tivemos o privilégio de poder estudar a lição com o título Salvação e o Tempo do Fim. Vamos passar à recapitulação da lição e hoje é em geral, vai ser passado pelo nosso irmão Daniel Pereira. Bom dia, bom sábado a todos os irmãos e irmãs. Espero que se sintam felizes aqui porque estamos aqui porquê? Porque Deus nos convidou, não é verdade? E se convidou, então deve ser da nossa maior alegria de sermos aceitos por esse Deus que vamos falar hoje na lição. E é precisamente dessa Trindade que nós vamos falar, que são os responsáveis por nós estarmos aqui hoje. E por muitos que mesmo estejam noutros lados, que se converteram e aceitaram este sacrifício, não é? E por isso, mais que nunca, acima de tudo, devemos estar gratos, porque nós não fazemos nada, nós não conseguimos fazer nada, e é isso que vamos passar um pouquinho nesta lição desta semana. A lição deste trimestre vem-nos a falar de conflito cósmico. No tempo final, no nosso tempo final, não é? Que temos aqui neste mundo. Mas para sabermos o fim, temos de saber o princípio, ou temos que perceber um bocadinho o princípio. Ela já nos falou na primeira semana sobre o conflito cósmico, na primeira lição, em que falava num conflito que todos já estudámos, não vamos estar aqui agora a repetir isso, mas sabemos que foi um conflito que se gerou no céu. É um segredo que ninguém sabe as razões disso. A questão é que nós hoje estamos aqui e esse conflito está a ser executado aqui também na Terra. E nós fazemos parte desse conflito. Depois falou-nos a segunda lição sobre Daniel, um homem que teve os seus altos e baixos também, era um homem crente, era um homem fiel, e nos mostra qual é que devia ser a nossa postura perante as advertências, perante o mundo lá fora. Ele dá-nos um exemplo de postura, de personalidade de que nós devemos ter. E então, na semana passada falámos de Jesus e o livro do Apocalipse. Também falava de... Nós sabemos que o Apocalipse fala de monstros e bestas e animais por vezes incompreensíveis ao entendimento normal, não é? Ao entendimento vulgar. Mas nós, como cristãos, sabemos que isso tem um fundamento, eu diria que era um código para nós percebermos o fim deste tempo. E que esse código, a base desse código é Jesus Cristo. Que ele está integrado tanto
em toda a Bíblia, portanto, e no Apocalipse, ele é a base desse livro também. E agora, vamos, esta semana, vamos falar sobre a salvação e o tempo do fim. Estamos a batalhar sempre no final. É um tempo que termina, mas começa outra coisa. O que é que começa? Digam, falem. Se é um tempo do fim, a salvação e o tempo do fim, é um tempo do fim, vai acabar mesmo ou é o início de alguma coisa? Qualquer coisa aí. Claro que é um fim para esta luta que nós estamos aqui a viver neste mundo, que tem um tempo determinado, só Deus o saberá, mas é o início da nossa salvação, se nós quisermos continuar a aceitar. É o início de uma vida eterna que nós temos à nossa frente. E que isso também é ganho como? Sobre nós fazemos alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, como os judeus diziam, que nós tínhamos que limpar-nos dos nossos pecados, arrepender-nos e tudo, para depois ir a Cristo ou a Deus para Ele nos salvar ou para Ele nos aceitar. É assim que está. Esta lição fala alerta um bocadinho sobre isso. E nós devemos fazer alguma coisa para aceitar tudo isso? Ou o que é que devemos fazer? E agora também dá para a liberdade de vocês também se manifestarem, se quiserem. Salvação é oferecida. O trabalho que Jesus fez por mim e está continuando a fazer no Santuário Celestial. Ou seja, vocês hoje estão muito calados, ou hoje estou a ser muito repentino a fazer perguntas, mas vocês sintam-se à vontade, porque eu acredito que se nós, quando temos o Cristo no coração, nós queremos falar. E está certo que não podem falar todos ao mesmo tempo, mas sintam-se à vontade. Se tiver algo para falar sobre a questão da lição, sintam-se à vontade. Claro, porque a irmã disse muito bem, e todos concordamos que nós não precisamos de fazer nada, é verdade. Nós precisamos apenas de aceitar só. Nós às vezes criamos problemas, e isto não é por acaso, eu vou dar já o tempo, isto não é por acaso que estas lições tornam-se quase como repetitivas, quase como já em Paulo nos falava também disso, umas lições que tivemos atrás sobre Paulo aos Gálatas, aos Romanos, alertaram sempre para que nós fiquemos atentos de que tudo que nós façamos não serve para nada de nossa salvação. O nosso ego, o nosso elogio, por mais profissionais que sejamos, isto não vem de nós. Porque nós naturalmente vivemos com o erro, nós nascemos errantes, não é? Nascemos para o erro e depois é que nos reeducamos, depois é que nós aprendemos, e esse aprender, lá está, ou aprendemos com o bem ou aprendemos com o mal. Com o bem é aceitarmos a Deus que Ele nos vem oferecer essa querer e o efetuar, vem-nos oferecer tudo isso sem que nós precisemos fazer nada. Agora vou dar a palavra, vamos estender isto muito mais um pouco. Estava lá atrás primeiro um irmão a querer falar, e depois há mais dois a quererem usar a palavra. Muito bom dia. Bom dia. Eu já queria intervir, mas não havia microfone e na internet não se ouve, é um problema. Pois. Ora bem, a palavra salvação, não temos muito que estar à volta dela, porque isso já é a vontade de Deus desde o princípio, antes de haver o mundo. O Deus quer a nossa salvação. Pecamos, Ele quer salvar-nos. O problema está na segunda frase, meu irmão. O problema está na segunda frase. E essa segunda frase que me alertou para mim, já me fez chorar. E hoje eu dispus-me a fazer parte desta parte final da lição. Porquê? Porque ela
é o maior perigo de cada cristão, e que ninguém se exclua aqui dentro, está errado, que ninguém se exclua, que nós vivemos no tempo mais difícil para ser cristão. O tempo do fim é terrível. Nós não queremos ouvir a Bíblia, mas a Bíblia alerta-nos bem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quem é que está a tentar destruir a minha vida como cristão, a tua vida, a vida de todos que estão dentro? Quem é que está a tentar destruir tudo isso? E porquê? E porquê ele está a levar a melhor? Porquê? Nós temos de fazer muitas vezes essa pergunta, ao porquê. Meus irmãos, nós fomos batizados, nós descemos às águas batismais, nós prometemos, nós fazemos, nós vemos à igreja ao sábado, e quantas vezes nós saímos daqui satisfeitos? Parece que está tudo feito. Não está nada feito, meus irmãos. Neste tempo, é o tempo mais difícil para ser cristão. E ser cristão apenas de nome não leva a lado nenhum. Ainda por cima estamos a enganar os outros. Porquê? Porque na vida diária tudo é ao contrário. A vontade de Deus é que sejamos santos no meio do mundo corrupto. E isso é extremamente difícil. O mundo em que vivemos é tudo contra nós. Olha, reparem bem, Satanás afastou-se de cena. Está por detrás de toda a religião, está por trás de todas as religiões, está por trás de todos os dirigentes do mundo, para tentar iludirmos, distrairmos e pensarmos que, por pertencer à igreja, porque fomos batizados, porque eu vou todos os sábados, porque eu dou as minhas ofertas, porque eu dou o meu dízimo, portanto eu estou a comprar a salvação. Não, meus irmãos, com muito cuidado. Os perigos dos últimos dias nós não os imaginamos. Lembra-te que tempo estamos a viver. Lembremos-nos do tempo que estamos a viver. Irmãos, ponham isto na vossa memória. O tempo do fim é a coisa pior. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, o mundo não tem mais nada para nos oferecer, para nos destruir. O mundo só nos procura destruir. Entra para as nossas casas dentro. Ajuda-nos a passar o tempo. E nós não temos tempo para o Senhor. E o Senhor, infelizmente, terá para acabar de nos virar as costas. E isto é triste, irmãos. Isto é triste. Eu tinha uma experiência para contar, mas não temos. Se passo mais à frente um bocadinho. Eu, como sabem, tenho problema de saúde, não me interessa estar a discutir esse assunto aqui, e ao sábado e ao domingo eu vou sempre caminhar à beira-mar, no passadiço. Não sei se não souberem, fiquem a saber que se o tempo me deixar é bom. E já não é a primeira vez, e domingo aconteceu a mesma coisa. Eu vou para a avenida abaixo para arrumar o carro e já estou a ver um saco que está lá indicado que lá está o vento. Estava o vento norte. Ele quase me empurrou até à Aguda, de Miramar até à Aguda. Nem precisava de caminhar, quase podia voar. Meus irmãos, o pior foi a vinda para cá. É que a vinda para cá, ele não me deixava andar. Eu tive que sair do passadiço e ir para a rua, caminhar, infelizmente, para sugar aquilo que os escapes dos carros deixam. Toda a pessoa que caminha no meio do trânsito, que anda de bicicleta no meio do trânsito, está-se a envenenar. E não imagina que está a envenenar. Os gases dos carros é o maior veneno. É por isso que eu vou caminhar para a beira-mar. Mas o problema todo é caminhar contra o vento. E nós estamos, como cristãos, a caminhar contra o vento, contra esse terrível inimigo, contra esse terrível adversário, que está fazendo tudo para nos dominar, para nos entreter, para nos ajudar a passar o tempo. Irmãos, temos que dar... As melhores horas, é verdade, as melhores horas do tempo, temos de deixar que sejam para o Senhor. O tempo da nossa vida, o tempo da nossa concentração, seja usado para o Senhor.
Obrigado pela colaboração. Agora temos aqui a Raquel, parece que queria, e depois é a Ora bem, Daniela. vou ser rápida sobre a pergunta também, não é? Que porque é que nós temos a noção de que temos que fazer alguma coisa? Na verdade, às vezes eu penso assim, é um bocado como ser convidado, e Cristo utilizou esta imagem também, ser convidado para um casamento. Eu vou a esse casamento, se eu for com a noção de que não tenho que fazer nada, provavelmente também vou correr alguns riscos, como por exemplo, ter um comportamento inadequado à festa. Mas se eu for com a noção que devo honrar a pessoa que me convidou, então aí provavelmente também já vou ter um outro pensamento de deixa-me ter cuidado, ver como é que as coisas funcionam aqui. E naquele caso da parábola que Cristo contou, todos à entrada receberam uma veste. Portanto, essa veste é a nossa comunhão com Cristo. E como dizia muito bem o nosso irmão Albano, se nós nos esquecermos dessa comunhão com Cristo, vamos cair no erro, em vários erros. Podíamos aqui enumerar vários. Tanto pode ser o da justiça própria, pensarmos, estou tão bem, já estou a fazer tudo direitinho, então está tudo certo. Aí já estamos a cair, não é? Já estamos a cair. Daí que São Paulo dizia, quem me livrará do corpo desta morte? Porque provavelmente ele, que já tinha uma vida tão ativa no serviço de Deus, de vez em quando também lhe viria a tentação de pensar que estava muito bem. E aí era o dedo na ferida. O dedo na ferida do orgulho, da vaidade. E por isso nós temos que andar com cuidado, com humildade, para pedir constantemente a Deus que nos ajude a ter o espírito certo, para o honrar em cada momento. Sim, e isso, só um minuto, e isso eu gostaria de acrescentar que, claro que eu quando digo, ou quando disse aqui que não é fazer nada, não é nós agora vamos estar sentadinhos, vamos estar quietos e pronto, está tudo feito. Não, nós temos que mostrar o caráter de Deus, o caráter de Jesus no nosso coração. E isso não é por palavras, porque por palavras é muito fácil, mas sim por nossos atos, que eu falo por mim, ainda estou a caminho disso, não sou perfeito, não é? E tenho os meus erros, com certeza, mas a cada dia nós tentamos caminhar para que aperfeiçoemos isso. E eu creio que isso é o desejo de todos. Portanto, temos que fazer algo sim, mas disponibilizar-nos, fazer parte desse povo que Deus quer. A Daniela queria dar uma palavrinha, já agora. Sim. Existe um verso na Bíblia que fala que o amor de Cristo nos constrange, né? Em Coríntios. Nos constrange. Então, o que eu faço em relação a essa salvação, a essa graça que é me disponível, é uma resposta a esse amor, já que o amor dele me constrange. Mas, infelizmente, eu fico muito triste que ainda nos dias de hoje, a gente ouve pessoas dizer no nosso meio, fulano quer ser muito religioso, ciclano quer ser um santo, ou então, isso aí são coisas dos fariseus. Nós temos que entender uma coisa, irmão. Quando esse amor de forma individual constrange o meu coração, eu vou buscar uma resposta a Deus por esse amor. Então, o que é essa resposta? A lição de quarta-feira, no final, fala assim, o povo de Deus será achado fiel e obediente nos últimos dias. Uma fidelidade e obediência que são fruto da certeza do que Cristo fez por ele. Então, a gente tem que entender que se realmente eu amo esse Jesus, que já me salvou, que fez tudo, então eu vou fazer algo, não para ser salva, porque eu já sou, mas eu vou fazer algo em resposta a esse amor. Porque esse amor constrangeu tanto o meu coração, que eu não quero viver as coisas que as pessoas desse mundo vivem. E aí, dentro do nosso meio, precisa existir esse entendimento. Porque a pessoa está lutando para ser fiel, lutando para ser obediente, não quer dizer que ela é um fariseu. Fariseu quando ela exige que o outro faça isso. Mas se ela sozinha, na vida dela, na casa dela, luta para fazer o que é a vontade de Deus, em resposta a essa salvação, isso é obediência. Isso é o que é requerido de nós nos últimos dias, que a lição nos fala. E saiba de uma coisa, ninguém hoje vive uma vida de retidão e obediência a Deus para mostrar para os outros porque é difícil. É um caminho estreito. As pessoas hoje que estão na igreja lutando para fazer o que Deus pede é por amor a esse Deus. Obrigado a todos. Estejam disponíveis, sintam-se à vontade, quem quiser intervir, possa intervir. Porque isto é assim,
esta lição tem tanto conteúdo. Quando eu comecei a ler esta lição, ela tinha tanto conteúdo que por vezes nós aqui temos medo de que fique algo por dizer. E fica sempre algo por dizer, acredito nisso. E apenas aqui estamos a tocar nos pontos principais, aquilo que nos chamou a atenção. E quando vos chama a atenção, quando nós convidamos para vocês dizerem algo, é sinal que vocês também sentiram alguma coisa, de que esta lição mexeu convosco e comigo também, não é? E, portanto, por isso dizemos o necessário. O importante é viver aquilo que nós lemos, em casa, fora, seja onde for. A questão da salvação, ainda mais um pontinho que eu queria tocar aqui, é que nós não obtemos a salvação. Tem aqui, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos Deus, mas porque Deus nos procura. Isto, ela está aqui a ser batalhada um bocadinho nisto, porque é assim, nós se calhar, eu não quero acusar ninguém, longe de eu estar a acusar alguém, mas nós vivemos a vida da igreja por dentro, não é? E por vezes podemos cair no sentido de que, bom, eu vou começar a ir à igreja ao sábado, vou começar a obedecer aos mandamentos de Deus e ser boa pessoa, então aí vou ter a salvação. Caímos nesse legalismo de querer, de um ritual. Irmãos, tudo isso é necessário, nós virmos ao sábado, tudo isso é necessário, nós termos as leis para nos dirigir na nossa vida, é uma realidade. Mas isso tem que ser por acréscimo, por consequência, e não porque eu tenho que fazer isso. Porque a Daniela falou há pouco, o meu amor para com Deus, isto, quando Ele me dá essas capacidades de eu o aceitar e compreender aquilo que Ele fez por mim, esse amor é que me leva aqui eu, livremente, por vontade, por naturalidade, a obedecer a essas leis, a esses princípios que Deus nos apresenta, porque isso é o melhor para a nossa vida. Seja em tudo o que nós conhecemos já, não vale a pena estarmos a falar ao pormenor disso, mas isso deve ser sempre por consequência e não porque nós estamos a fazer isto como um ritual. E por isso é que isto vem repetido às vezes nestas lições outra vez, que é para nos alertar disso, que não caiamos neste ritual de temos que ir para a igreja porque estamos aqui e aqui é que se tem a salvação e tudo isso. Esqueçam isso, irmãos, porque se for isso, dá vontade de dizer assim, mais vale não vir, porque andamos a enganar a nós próprios. Ainda tinha muito mais coisas a falar, mas não temos tempo. Sobre a questão de Jesus, também, que a lição nos fala, Ele ofereceu-se por nós, Ele disponibilizou tudo, Deus pôs-lhe tudo à exposição para Ele nos presentear ao homem, pôs todo o mundo, todo o universo disponível. Diz que foi aos cofres buscar tudo para nos pôr à disposição de nós, de mostrar o amor que Ele tem por cada um de nós, não é? Verdade isso, irmãos, é para nos fazer pensar de que como é que estamos a viver. Isto é um pensamento que cada qual pode fazer de si próprio, não é? E depois também falamos do Espírito Santo, em que discute-se que muitas das vezes lá fora que é um Espírito, por vezes nem sabe explicar o que é bem o Espírito Santo, o que é que ele representa ou o que ele é. Eu vou fazer a pergunta, é óbvia, mas eu vou fazer a pergunta a vocês. O que é o Espírito Santo? O que é que ele faz por nós? Sinta-se à vontade. Consolador. Mais. Transforma a pessoa, é verdade. Mais. Só? É Deus. Mais. É pouco. Glorifica a Cristo, é verdade. Cristo, em colaboração com Cristo no santuário celestial. Cristo está lá a interceder por nós e o Espírito Santo está na terra a trabalhar comigo, se eu permitir que Ele trabalhe comigo. E Ele quer fazer de mim um santo. Capacitar-nos. Isso. Não quer dizer que porque eu venho à igreja, porque eu estou salvo, eu vou para o céu. Não, nada disso. Não, porque Ele também se entristece.
Depende. Aquilo que eu faço depende quem é o Espírito que está por trás de mim. E hoje em dia eu tenho muito medo, mas muito medo mesmo, do mundo que nos rodeia. Não há tempo pior para ser cristão do que neste tempo, irmão. À nossa volta, não queremos ver, não sei porquê, é só veneno. É só veneno para nos matar, para nos destruir. Eu não estou a falar de comida, estejam descansados, porque eu não estou a falar de comida. Nada. É tudo, é verdade. Do convívio, da vida espiritual de cada um. O que encontra quando saímos de casa, quando entramos em casa, quando andamos na rua, com quem falamos, o que é que nós vemos, irmão? Tudo. E nós vamos atrás do mundo, em fileirinha, vamos atrás do mundo. Infelizmente, em tanta coisa que eu nem quero descrever. Não temos tempo. O que o mundo nos oferece é terrivelmente sedutor, enganador. E esse enganador sabe muito bem o que é que está a passar aqui dentro desta igreja, irmão. Irmão, eu agradeço e eu queria acrescentar aqui um ponto que o irmão tocou e agora veio a... Nós não estamos alheios, nem podemos dizer que não sabemos o que vai acontecer no final do tempo porque nós lemos na Bíblia. E agora dizer assim, não estamos avisados, estamos avisados, só quem não quiser ler, quem não quiser entender. Portanto, eu digo também aqui, juntando à opinião do irmão Albano, não é de nos apanhar de surpresa. Se nós quisermos estudar a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, não nos apanhará de surpresa os acontecimentos finais, que eles vão ser perigosos, bom. E nós somos avisados, como é que eles vão ser perigosos? Como do tempo de Noé. Portanto, já sabemos como é que aquilo aconteceu. Está escrito no Velho Testamento como é que foi o final. Se vai ser como no tempo de Noé, digam lá, temos ou não temos a informação disso? Agora, eu tenho medo porque nós estamos a confiar muitas das vezes, ou confiamos muitas das vezes no nosso coração. E o nosso coração o que é? É enganoso, não é verdade? Mas Deus sabe que nós somos assim. Deus já aceitou que nós somos assim. E Ele sabe que somos assim, mas Ele é superior a isso tudo. Para nos ajudar a ultrapassar esses problemas. Eu estou a dizer isto não é com simplicidade, mas é com aquilo que eu estudei e que continuo a estudar, que me dá certezas, não é? De que, de facto, o final vai ser difícil, não vai ser fácil para nós, mas Ele vai estar ao nosso lado. Ele vai estar ao nosso lado. Portanto, não tenham receio disso. E quando Ele está ao nosso lado, quem é mais que Ele? Estou-me a referir a Deus. Quem é mais? Não há mais ninguém. Portanto, estamos defendidos. Temos a melhor arma. Se for, isso aí é relativo. Isso agora já... a questão é nós, nesta vida que vivemos aqui, não nos iludirmos com este mundo. Que é aquilo que o irmão fala, e alguns irmãos mais antigos também nos alertam, e a palavra de Deus nos fala. Nós, por vezes, distraímos com as coisas deste mundo, e depois queremos um Deus à nossa maneira, queremos um Deus que nos venha ajudar, porque nas nossas coisas mundanas, não é? E esse Deus não é assim, Ele não desce assim tão baixo, ou estamos a descê-lo, a pô-lo ao nosso nível. Ele é superior a tudo, e Ele está. Há aqui uma parte na lição... agora não estou bem certo, que diz assim, Ele quando nos aceita o nosso arrependimento, Ele não permite que vamos à presença dEle. Vejam bem isto, Ele só permite por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, Ele é superior a tudo que nós possamos fazer. Portanto, entendamos isto. Sobre a questão, temos pouco tempo agora, sobre a questão do Espírito Santo. Claro, Ele é o Consolador, Ele é um ser que representa também a Trindade. E nós sabemos que Ele aqui representa agora Jesus. E esse Espírito Santo, além daquilo que vocês disseram e correto, é aquele que nos ajuda a discernir, é que nos ajuda a esmiuçar o que estão estes certos trechos da Bíblia. Se nós nos disponibilizarmos a Ele intervir em nós. Isto tudo depende da nossa decisão, do nosso querer, da nossa aceitação. Porque se nós formos ler, e sabemos isso, se formos ler uma Bíblia, eu já disse ainda esta semana que passou, estava a falar com uma pessoa à minha beira, vizinha,
que eles tinham a Bíblia e tudo isso, mas se você não tiver, não orar, não pedir a compreensão para perceber a Bíblia, você pode lê-la do princípio ao fim e vai achar que aquilo é chato de ler a Bíblia. Portanto, temos que ter o Espírito Santo para perceber aquilo que está na Bíblia e a Palavra de Deus. Portanto, por isso é que ele está aqui para introduzir. Estamos esta semana nesta lição, eu fiz a seguinte reflexão. Sabemos que há muitos criados e o nosso mundo, a Terra, foi o único planeta que entrou o pecado. E nós podemos ver que o céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus, interviram de uma forma extraordinária para resgatar este mundo do pecado. E a lição desta semana mostra-nos a forma organizada como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo intervêm nesta terra para salvar, para resgatar o mundo e os pecadores realmente perdidos. Eu penso que é muito importante nós refletirmos nisso, porque a salvação Deus pagou um preço muito caro. O máximo, deu o seu Filho. E Jesus assumiu a natureza humana, fez-se pecador, e a lição fala-nos nisso realmente, que foi dessa forma realmente o preço que teve de pagar para nos resgatar. Agora poderíamos dizer que a única coisa que temos a fazer é aceitar este plano. E a salvação, sabermos se realmente estarmos salvos ou não estamos, isso realmente depende de nós no sentido de aceitarmos a salvação. Todo o resto é o trabalho do Espírito Santo em nós. É verdade. Obrigado, irmão. Eu queria falar agora só um pouquinho também desta questão da certeza da salvação. Nós temos certeza da salvação ou não? Sim, ser breve, porque temos pouco tempo. Aqui é a Adelina. Se me perguntarem se eu tenho a certeza da salvação, sim. E essa devia ser a resposta de cada um de nós. E por isso eu estou aqui. Agora, a salvação não é um dado adquirido que uma vez salvo para sempre. Já foi aqui falado no início. Salvação é um caminho que eu tenho que percorrer. É um caminho em que eu caio, mas eu não tenho que ficar lá caído. Eu tenho é que saber levantar-me e continuar. Paulo dizia que a coroa da justiça me está confiada. A minha coroa está lá. Mas eu tenho que percorrer este caminho, tenho que manter ligado a Cristo, porque eu tenho a certeza da salvação, mas isso não basta, basta eu percorrer este caminho e manter-me ligado a Cristo. Mesmo com o pecado, mesmo caindo, o importante é saber levantar-me e continuar esta caminhada até ao fim. Obrigado. Dizíamos esta semana, estive em estudo com a Natália esta semana, e ela alertou uma coisa muito simples de explicar isso, que é como um casamento, em que a pessoa tem altos e baixos, mas continua a lutar. Comparamos a isso, e muito bem também, porque a salvação não é um fim em si próprio, mas é uma vida que se vai viver até ao final, e a verdadeira isto é, o ponto crucial da salvação é quando Jesus vier aqui, quando ele arrumar o pecado de vez, aí é que é o ponto principal que estamos salvos. Mas a salvação é um caminho, como a minha irmã dizia, e bem, é um caminho a percorrer que nós temos a percorrer diariamente até Jesus vir, e é uma realidade. Quanto ao Evangelho Eterno, veio um anjo falando para pregar o Evangelho Eterno. Diz em Apocalipse, não é? Esse anjo quem é? Quem é que representa esse anjo que vem dizer para pregarmos o Evangelho Eterno? Quem é esse anjo? Este anjo representa o povo remanescente de Deus. Porque se fossem os anjos que estivessem destinados a levar o Evangelho, nós não precisamos fazer nada, não é? Quem é que está incumbido para levar a mensagem ao mundo? Somos nós. Portanto, esse anjo vai representar aqueles remanescentes, aquele povo escolhido que vai continuar a levar essa mensagem eterna, porque essa mensagem não vai acabar no fim do mundo, ela vai continuar,
E é isso que nós estamos incumbidos de fazer. A mensagem em si desta semana foi muito cheia, é verdade. Espero que tenham tido a oportunidade de aproveitá-la muito bem. Mas ficamos com a mensagem de que não fiquemos dentro da igreja, não fiquemos de braços cruzados, não fiquemos aqui só para ouvir bons cultos ou boas lições, mas saiamos para fora, no trabalho, seja onde for. Não é preciso só, não estou a dizer que não seja necessário só os livros e tudo isso, mas pessoalmente, porque nós a mostrarmos pessoalmente estamos a reeducar-nos a mostrar o caráter de Deus. E se nós mostrarmos o caráter de Deus nas nossas ações, no trabalho, ou seja onde for, ou fora, aos irmãos, já estamos a levar também esse Evangelho. E, portanto, o meu desejo é que todos saiamos, não acomodemos aqui dentro da igreja, porque isso é o que Satanás quer. Tenham cuidado com isso. Ainda há mais uma intervençãozinha, temos pouco tempo, estávamos mesmo para terminar. Já. É muito rápido, muita coisa a dizer. É só para alertar, tudo quanto está a dizer, extraordinário, era bom que assim fosse, mas muitos naquele dia me dirão, Senhor, então nós em teu nome não fizemos, eu nunca vos conheci, pode não pertenceres a esta família, pode não morares cá em casa. Porquê, meus irmãos? Porquê é que isto está escrito? Porque não levaram Jesus no coração. Meus irmãos, o problema é se não tens a Cristo, vais levar o quê? É verdade. Porque, de facto, nós vimos fora... Pensemos muito bem que isto é a coisa mais séria que está. Esta lição é a coisa mais séria que está aqui, para nos mostrarmos que o tempo do fim difícil não está para vir. O tempo difícil já cá está. Ele já cá está hoje, ontem, e há muito tempo que ele já cá está no meio de nós. Nós é que pensamos que pertencemos à igreja, está tudo resolvido. Não está não, meus irmãos. É que nós vivemos o resto dos dias no mundo. E viver no mundo, com tudo quanto está à nossa volta, é muito bom que o cristianismo entre, penetre e viva no meu coração para eu poder mostrar aos outros a diferença, para que eu possa falar aos outros que olhasse para mim, porque o que é que eu sou? E isso leva ao elogio próprio, em que nós, na verdade, vemos pessoas que, de facto, fazem coisas boas aos nossos olhos, mas se não tiver o amor de Cristo, o verdadeiro amor de Cristo, essas pessoas, por mais bem que possam tentar fazer, ao chegar à beira de Jesus, ele vai dizer que não conhece. E é verdade, porque não somos identificados por esse caráter, não somos identificados pela personalidade de Jesus que ele quis impor em nós e que o Espírito também continua a querer pôr em nós. E é essa personalidade que nos leva ao arrependimento, para irmos então, para aceitarmos aquilo que Deus, Jesus e o Espírito Santo quer de nós. Vejam, eles estão todos empenhados. Portanto, o que é que andamos a fazer? Isso é uma pergunta que fica assim no ar, para quem quiser responder das suas razões, não é? Mas uma coisa é certa, pensem bem que estamos a chegar ao fim e que a nossa missão é levar o Evangelho, que é isso que Jesus e Deus pede de nós. O resto, deixem com Ele. Isso já é muito para nós, já chega para nós, para nos ocupar. O meu desejo é que tenham um bom sábado. Gostaria de dizer muitas coisas, mas não é possível. O importante é que vocês tenham estudado, tenham envolvido na lição, e isso é que nos faz crescer, é que nos faz elevar, para que levemos a mensagem ao mundo, a mensagem do último anjo, que é aquilo que nós, se Deus quiser, que façamos parte desse povo. É o meu desejo para todos. Um bom sábado para todos. Agradecemos ao Daniel e a todos quantos contribuíram para trocarmos aqui as ideias da recapitulação da lição. E chegou um momento também alto deste mês e desta escola sabatina, que é a oportunidade que nós temos de homenagear todos quantos fizeram anos no mês de abril. Portanto, gostaríamos de chamar os aniversariantes do mês de abril cá à frente. Nós temos aqui uma listinha que eu vou ler, mas poderá haver algum lapso de algum irmão ou visita que não esteja presente. Não se incomode, não leve a mal.
venha cá à frente, porque nós temos algo para vos entregar e homenagear neste sábado especial. Okay? Vou então passar a ler, alguns nomes também vão ser projetados. Portanto, gostaria de chamar cá à frente então a irmã Alice da Conceição Teixeira, Armando Hermínio Oliveira Fontes, Aurora Santos Coelho Ferreira, Brígida Alexandra Domingos Sousa Almeida, Daniela de Oliveira Silva, Dário Soares de Souza, Débora de Oliveira Martins Peixoto, Eunice Raquel Pinto dos Reis, Fernanda Paula de Melo Ferreira Lages, Filipe Daniel Marques Coelho, Gisela Vieira da Costa, Joana Barbosa Pinto, José Miguel Pinto Guedes, José Rui da Silva Oliveira, Laura Moreira de Paiva Lopes, Manuel Moreira, Maria Alice Brandão Borges Gomes, Maria de Fátima Cruz Lima Pacheco, Maria de Lourdes Oliveira Almeida, Maria do Céu da Silva Vilas Boas, Maria Fernanda Moreira de Paiva e Silva, Maria Leonor Teixeira Maia, Maria Manuela de Moura Ferreira, Mário Arnoldo Fernandes Pereira, Mónica Fátima Gonçalves Ferreira Coelho, Paulo Oliveira Pinto, neste caso Paulo Oliveira Pinto, Pedro Filipe da Maia Ferreira, Sandra Raquel Domingos de Sousa Almeida e, por fim, Tânia Sofia de Oliveira Laranjeira. Gostaríamos de chamar todos estes amigos e irmãos cá à frente e, eventualmente, se temos alguma visita que esteja aqui no nosso meio, que possa também chegar cá à frente. Nós temos uma pequena lembrança para levar e que Deus realmente possa abençoar, que vos dê mais um ano de vida e já de seguida também vamos ter um pequeno presente para vocês e que o Senhor possa abençoar-vos grandemente. É a nossa oração e o desejo da direção da Escola Sabatina. Podem se dirigir aos vossos lugares. Obrigada. No dia 14 de abril, a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal saiu à rua para distribuir o livro missionário O Poder da Esperança. Esta atividade, com 8 anos de existência, já possibilitou a oferta de praticamente 2 milhões de livros no território nacional. Este ano, os membros das 117 igrejas e grupos tornaram possível a distribuição de 200 mil livros, tendo feito deste dia um dos dias mais relevantes da missão da Igreja.
Dificilmente teremos um projeto que consiga mobilizar ao mesmo tempo um número tão significativo de membros da Igreja, discípulos de Jesus Cristo, como este dia. E a verdade é que esta mobilização não acontece apenas hoje, é isso que também é muito relevante. É uma mobilização que começa desde a altura em que o livro é lançado, que as pessoas começam a interessar-se, conhecem o tema, têm que fazer um compromisso com o Senhor para encomendarem os livros e todo esse processo. Esta mobilização da Igreja Adventista a nível nacional é sem dúvida muito desafiante, mas existe um outro propósito não menos importante. No acumular dos vários anos e dos vários projetos de esperança, como lhe chamamos, conseguirmos levar mensagens que acabem por ajudar as comunidades, nas cidades, vilas onde nos encontramos, a conhecerem, a compreenderem um pouco melhor a grandeza da mensagem adventista, tal como nós queremos partilhá-la com o mundo. Acompanhámos o momento da distribuição levada a cabo por algumas igrejas e, tal como partilhou o coordenador do Livro Missionário em Alvalade, todos se envolveram ativamente, desde as crianças e jovens até aos mais velhos. A igreja aderiu muito bem, como vocês podem ver, não é? É certo que isso foi através também de muita oração, de comunhão e também de alguma forma partilhar esperança às pessoas que estão lá fora necessitadas de um conforto e de alguma esperança que vem da parte de Jesus. E se dúvidas existissem, o testemunho dos jovens que participaram expressa bem a alegria de todos os que puderam levar esperança pelas ruas das cidades. Estamos a fazer a distribuição do livro missionário, que é para levarmos a mensagem, para tocar mais pessoas, para levá-las a Cristo, para que elas possam sentir o poder da alegria no viver com Cristo. A nossa grande motivação é levar a vida plena que nós temos em Jesus também para as outras pessoas. Eu estou a levar mais pessoas a Cristo e pronto, eu gosto de participar nessas atividades. No impulsionar desta atividade esteve a confiança de que Deus pode fazer grandes coisas junto daqueles que receberam um exemplar do livro. E logo nos primeiros instantes foi possível testemunhar o impacto que poderá ter nos leitores. Tivemos agora com uma senhora que foi muito engraçada. Ela disse, eu até ia deitar o livro fora, mas entretanto resolvi abrir no meio do livro, ler uma passagem e achei muito interessante porque pensava que o livro era demasiado religioso, mas viu que havia ali muitos conceitos práticos sobre como combater a ansiedade e o stress. Achou muito interessante, começou a ler e estava maravilhada com o livro e está entusiasmadíssima para ler o livro. Portanto, acho que vai fazer um grande impacto na vida de muitas pessoas que sofrem de ansiedade e stress hoje em dia. A semente foi lançada uma vez mais pelas ruas das cidades e vilas de Portugal, na certeza de que ela irá germinar em muitos corações sedentos de esperança para as suas vidas. Temos sobre a mesa 3 ofertas, sendo que 2 delas são de aniversário e uma delas não tem dizimação. Chamamos agora então a Moninha para falar sobre o agir. Bom dia a todos. Tal como prometido na semana passada, eu venho falar um bocadinho mais sobre o projeto Agir. Na semana passada nós falamos um bocadinho sobre os nossos projetos de evangelismo, podemos chamar de evangelismo de rua, e só para relembrar as datas, as próximas atividades, e todos estão convidados para participar connosco. 20 de maio em Espinho, 2 de junho em Mira, isto integrado no acampamento de igreja, 1 de julho em Canelas, 14 de julho em Canedo. E depois também falamos como é que nos podem ajudar, participando nos ateliês. Nós precisamos de voluntários, falamos que o único requisito para nos ajudarem a quererem trabalhar, através das vossas ofertas e também através de algum livro ou literatura que tenham em casa e que nos possam trazer para nós juntarmos e depois fazermos essa distribuição. E eu hoje gostaria de falar um bocadinho sobre o projeto de ajuda aos sem-abrigo. Já há alguns anos que vimos a desenvolver este projeto. Às vezes eu tenho a noção que poderá passar um bocadinho desapercebido à igreja em geral, porque fazemos isto durante a semana e às vezes se calhar não publicitamos tanto como deveríamos, mas de 15 em 15 dias, às quartas-feiras,
Os voluntários do Projeto Agir preparam cerca de 100 refeições que distribuímos pelos sem-abrigo do Porto. Estas refeições consistem num prato quente ou uma sopa, às vezes massa, mas vai variando. De inverno usamos mais a sopa porque sentimos que acaba por ser melhor recebida e mais útil. Também servimos cevada ou leite com chocolate e depois também damos um kit que leva geralmente água, uma sundae, um queque ou bolachas, uma garrafa de água e uma peça de fruta. Também quando temos a oportunidade e quando temos disponível, oferecemos roupa, não só roupa de vestir, mas também roupa de cama, que muitas vezes estas pessoas têm necessidade. E para nós conseguirmos fazer isto, e 100 refeições de 15 em 15 dias, fizerem as contas ao longo dos anos, acaba por ser algo, um número substancial. Nós temos ajuda de várias pessoas que nos oferecem os alimentos, que nos oferecem os ingredientes necessários para confeccionar os pratos, que nos oferecem as tigelas, os talheres, os copos, as sacas plásticas, onde oferecemos os kits. Temos pessoas que nos ajudam com isto. Temos também um conjunto de senhoras que nos ajudam na confecção dos alimentos. E é um trabalho pesado, porque só temos uma equipa. Elas são incansáveis, elas são muito dedicadas e eu noto quando chego lá que elas põem muito amor em cada uma dessas refeições que elas preparam. E depois temos os voluntários que levam essas refeições, que saem sempre por volta das 20 horas e acabam por distribuir estes alimentos. E eles já começaram a passar, obrigada. E quando penso neste trabalho que nós fazemos, vem-me logo à mente Isaías 58. E eu gostaria que me acompanhassem, eu tenho o texto nos versículos 6 e 7. Temos aqui mais uma foto. Que diz o seguinte: o jejum que me agrada é este: libertar os que foram presos injustamente, livrá-los do jugo que transportam, dar a liberdade aos oprimidos, quebrar toda a espécie de opressão, repartir o teu pão com os esfomeados, dar abrigo aos pobres sem casa, vestir os que vires sem roupas e não voltar as costas ao teu irmão. E neste seguimento, um texto de Ellen White, em Parábolas de Jesus, que diz o seguinte: o serviço prático será muito mais eficiente do que meramente pregar sermões. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu, asilar o desabrigado. E somos chamados para fazer mais do que isto. Se Cristo em nós habitar, o nosso coração estará cheio de simpatia divina. Abrir-se-ão as fontes cerradas do zeloso amor cristão. Deus requer não somente as nossas dádivas para os necessitados, mas também o nosso semblante amável, as nossas palavras de esperança, o nosso cordial aperto de mão. E é isto que nós conseguimos fazer nestas saídas. Conseguimos não só distribuir os alimentos e aquilo que temos para lhes dar, mas também podemos ter conversas. Às vezes são pequeninas, mas nós notamos que de uma saída para outra eles já nos conhecem. E isto abre o caminho para nós podermos conversar e poder ajudar essas pessoas. Nós nestes dois textos que lemos, nós somos realmente chamados a ajudar os outros de uma forma prática. E há muitas formas de nós fazermos isto, mas este projeto é uma das formas que nós podemos fazer, ajudar os outros, os necessitados, de uma forma prática. E nós às vezes somos tentados a pensar que estas pessoas, os sem-abrigo, quando nós pensamos no sem-abrigo, pensamos em alguém que já bateu no fundo e que se calhar não são... é difícil encontrar a palavra certa, mas se calhar são pessoas que já não merecem ou que já estão para além da nossa capacidade de ajuda. E esta forma de pensar não é correta, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque aquela imagem do sem-abrigo que nós temos, e uma das coisas que mais me choca quando vou a estas saídas, é que a maior parte das pessoas que nós ajudamos, ou uma boa parte das pessoas que nós ajudamos, nós passávamos ao lado delas na rua e não dávamos por ela das dificuldades que elas estão a viver. São pessoas que não são verdadeiros sem-abrigo. Eu lembro-me uma vez de um senhor idoso que nos estava a contar que, com a reforma que tinha, das duas uma, ou comia ou tinha um quarto para descansar. E, portanto, ele alugava um quarto e não sobrava para comer. E, portanto, aquilo que nós levávamos
acabava por o ajudar na questão da alimentação. E, portanto, muitas destas pessoas não são pessoas, são pessoas normais, mas que tiveram algum problema na vida, perderam os seus empregos e estão numa situação, complicada. Mas depois, e outra frase de Ellen White, quem ama Jesus amará aqueles por quem Cristo morreu. E Jesus morreu por cada sem-abrigo também. Não morreu só por mim. Morreu por aquelas pessoas que estão lá e que já bateram no fundo e que nós olhamos para elas e achamos que elas nunca mais vão conseguir sair daquilo. E a nós não nos compete julgar se elas vão conseguir sair ou não. A nós compete nos ajudar, a nós compete nos dar a palavra amiga, compete cumprimentá-las, falar um pouco com elas, ajudá-las da maneira que nós pudermos, porque o resto será Deus a fazer. E, portanto, ao ajudarmos essas pessoas, estamos a ser um instrumento nas mãos de Deus para Deus poder trabalhar no coração delas. Quando nós permitimos que Deus nos use para ajudar os outros, nós estamos a abrir as portas para que Deus possa trabalhar no coração delas, mas também, como eu falava a semana passada, nós também vamos ser muito abençoados, porque às vezes custa, ao fim do dia, sair, ainda ir para o Porto, vir por volta das 10 da noite, mas vimos sempre com uma sensação de missão cumprida, e os agradecimentos, os sorrisos, o sentir que podemos fazer a diferença na vida daquelas pessoas é algo que nos traz uma paz e nos traz uma bênção incrível às nossas vidas. E há outro motivo pelo qual eu vos vim a apelar a poderem participar e poderem ser mais ativos nesta questão dos sem-abrigo. E é uma forma, se calhar, de evangelismo que, não sei, pelo menos aqui em Portugal, não sei se a nossa igreja tem explorado muito, mas sabem que grande parte, ou uma boa parte, das pessoas que são mais assíduas e que nos ajudam, e que são mais entusiastas, não são membros da nossa igreja. Nós recebemos ajuda nas três partes. Na parte de doar alimentos, na parte da confecção, na parte da saída. São voluntários que sabem que nós fazemos este trabalho e que se dispõem a nos ajudar. E muitas vezes, e com tristeza, às vezes sinto isso, se calhar com um bocadinho mais de entusiasmo do que nós. E poder trabalhar com essas pessoas, poder dar um espaço para essas pessoas ajudarem os outros, poder nos relacionar com elas, é uma forma de nós também podermos testemunhar e de mostrar a essas pessoas aquilo que Deus tem feito por nós. E por esses motivos eu vim a pedir. Nós precisamos de ajuda com este projeto. Ele é um projeto que acaba por ser um bocadinho pesado. Se nós fizéssemos isto às vezes durante um mês ou dois, mas já estamos a fazer isto há anos. E nós precisávamos de ajuda. E também de três formas. Como é que vocês podem ajudar? Em qualquer uma das três formas podem falar comigo, com o Paulinho, com o Manel e Lídio, ou então com as pessoas que eu vou falar que estão mais vocacionadas para cada uma das áreas. Nós precisamos de alimentos, nós precisamos dos bens estilo as tigelas, as sacas plásticas, é isso que nós vamos arranjando de saída para saída. Quem quiser isto, nós temos várias pessoas a oferecer, mas se for distribuído por todos, isto acaba por ser mais leve. Quem quiser ajudar, fale connosco. Pode falar em especial com a Beta, que está aqui, que é ela que nos está a ajudar disso de uma forma mais... é ela que está mais encarregue dessa parte. E, portanto, falem com ela. Ela anota o vosso nome e depois poderão participar desta forma. Já temos alguns irmãos que participam de uma forma regular. Temos pessoas de fora da igreja que nos ajudam, mas será mais fácil se todos pudermos contribuir. Depois, o meu maior apelo, porque nós não conhecemos muito as vossas vidas, por isso às vezes não temos a noção de quem estaria disponível para ajudar com a cozinha. Como eu disse, se calhar é a parte mais pesada, porque nós temos um grupo de senhoras incansáveis, mas que fazem isto 15 em 15 dias, mesmo com as suas mazelas, mesmo às vezes estando doentes, elas são fiéis a ajudar com este projeto. E alguém que esteja disponível, não precisa ser senhora, ok? Quem estiver disponível, o nosso ideal era ter 2 equipas, que se pudessem, assim só haveria, cada equipa só iria uma vez por mês.
falem connosco. Nós não sabemos as disponibilidades, aquilo não é um trabalho complicado. Basta aprender ali a orgânica, fazer uma sopa, fazer uma massa, e ajudar com os kits. Muitas vezes nem é preciso saber cozinhar, basta às vezes saber descascar umas batatas, saber... Toda ajuda é bem-vinda, por isso falem connosco, falem com a irmã Rosa Machieira, que é ela que acaba por muitas vezes coordenar isto, e o nosso ideal era termos 2 equipas, cada uma delas uma vez por mês. E depois ajudar nas saídas, é uma experiência incrível. Eu já contei isto várias vezes, mas eu nunca resisto quando falo dos sem-abrigo. Eu, há uns anos atrás, tinha uma colega de trabalho que soube, alguém de fora da igreja que se entusiasmou também, que soube que nós fazíamos este trabalho. E ela disse, olha, eu tenho a minha filha, era a Catarina, que eu gostava que ela visse esta realidade, porque às vezes os miúdos não têm a noção de como são as coisas. E elas agora já não estão cá, foram para o Brasil, e elas foram connosco, fizeram 2 ou 3 saídas connosco. E o que mais me tocou, a miúda gostou tanto daquilo, ela sentiu-se bem de ter feito aquilo, que ela, da segunda vez que foi, ela, quando nos apareceu lá, veio com um saco. Aquilo foi na altura da Páscoa, ela juntou os doces todos que tinha, pediu à avó para lhe arranjar mais alguns e fez uns saquinhos. Ela, na altura, fez uns 50, 60 saquinhos que ela fez questão de distribuir aos sem-abrigo. Eu notei, quando nós dissemos que tinha sido ela e ela estava a distribuir, eles ficaram tão surpreendidos de uma criança, ela tinha para aí 8 anos na altura, de ter aquilo brotado de uma forma tão espontânea. Que possa haver em nós também este desejo de ajudar e de fazer a diferença na vida dos outros. E eu termino com a frase que já li semana passada: todo o raio de luz que derramamos sobre outros reflete-se em nós mesmos. Que nós possamos, em todas as áreas da nossa vida, procurar ser uma luz para aqueles que estão à nossa volta, e tenho a certeza que vamos ser muito abençoados. Obrigada pela atenção. E agora, para terminarmos estes momentos da Escola Sabatina, vamos cantar o hino número 31, Sublime Amor, e porque o tempo já vai avançado, vamos cantar a primeira e a última estrofe. Amor de Deus,
Querido e bondoso Deus, graças te damos, bom Pai, pelos momentos que passamos aqui na Escola Sabatina, pela mensagem que trouxeste até nós, Senhor, e ajuda-nos, bom Pai, realmente a nos entregarmos a Ti, para podermos, Senhor, obedecer com amor, Senhor. Querido Deus, te peço que continues a estar com os